essa pergunta ao doutor Elcio, se ele tinha autorizado. Eu fiz essa pergunta ao ex-ministro Pazuello, se ele tinha autorizado, e não. Foi fechado o hospital de campanha. Por 5 meses foram gastos quase 96 milhões de reais e foram simplesmente fechados quando começou a chover. Sabe o quê? Não foi água, não. Começou a chover denúncia de corrupção. Foi fechado o hospital quando o povo agora de Fortaleza, os fortalezenses precisaram de leito, não tinha leito. Então, esse é um fato que a gente precisa. E o consórcio Nordeste, doutor Cláudio, que o senhor defendeu, e eu vejo que realmente está muito politizado tudo isso aqui. Eu espero que na próxima sexta-feira se veja, presidente Randolph, vamos deixar a política de lado. Vamos deixar a política de lado, porque isso faz com que a gente perca a razão, perca foco, perca a verdade, né? Quando a gente politiza, sexta-feira que vem, se tiver algum cientista que seja bolsonarista, nós precisamos tirar. Nós temos que ouvir cientistas que não têm vínculo político partidário, porque isso atrapalha. Isso tira a credibilidade. O currículo do Dr. Cláudio é respeitável. Eu não tenho uma vírgula para falar, né? Acompanhei algumas palestras dele, está inclusive sendo agora transmitido, foi divulgado muito que ia ser transmitido pela TV PT, por vários outros organismos aí, CUT e tudo. Eu acho bacana que se dê publicidade. Agora, o que não pode, no meu ponto de vista, é que a gente tenha um cientista que venha expor aqui uma posição clara política, já de campanha, para o ano de 2022. Por isso que se perde muito nessa CPI, que ela está derretendo a credibilidade da população, quando hoje, inclusive, teve aqui já a pesquisa da XP, que mostra que 35% não acreditam, só 35% acreditam na efetividade dessa CPI. Ela vem derretendo por esse viés político. Então eu acho que esse tipo de retuitada aqui, mostrando 15 segundos. O ex-presidente da República, eu não tenho absolutamente nada contra ele, né? Tenho divergências políticas, questionamentos com relação a muita coisa, mas nada pessoalmente contra ninguém. E aqui, que está na própria página do Dr. Cláudio, aqui no Twitter, dizendo que seria cômico se não fosse mais uma rajada assassina no povo desse país, né? Mostrando o presidente aqui cumprimentando as pessoas, o que eu acho errado. E coloco isso toda a sessão. O presidente causa aglomeração, está errado, não usa máscara, tinha que dar o exemplo, não tenho dúvida. Agora, o que não pode é a gente ouvir cientistas que estão realmente com essa contaminação política. Isso tira a credibilidade. Por quê? A gestão do SUS é tripartite, né? Eu acredito que a gente tem que investigar, estamos investigando o governo federal e a gente está fazendo isso bem, foi o que fez durante um mês e uma semana até agora, só isso. Agora, o estrago que, por exemplo, o consórcio do Nordeste, que é a ideologia defendida por muitos que estão conosco aqui, nesse momento, é uma ideologia que, infelizmente, causou um prejuízo para o povo nordestino só numa compra, 300 respiradores comprados da indústria da maconha, que até hoje não chegaram, e foi pago aí quase 50 milhões antecipados. Graças a Deus, terça-feira, os colegas toparam votar. Nós vamos ver a possibilidade de esclarecimento disso com o diretor executivo do Consórcio Nordeste, que é o Carlos Gabas, né? Que é o diretor executivo e que tem um requerimento meu para ouvir, para explicar isso, porque onde eu ando, as pessoas perguntam e esperam da CPI isso. Então, eu só queria deixar claro que a gente não pode politizar. A gente tem uma responsabilidade grande com relação a isso. Da nossa parte, politicamente falando, até se aceita de alguma forma, né? Não de forma politiqueira, trazendo um debate 2022 para cá, né? Agora, o que não se pode é ouvir de cientistas, e eu espero que sexta-feira
nós não tenhamos nenhum cientista que tenha viés político defendendo A, B, bolsonarista, lulista, para que a gente possa realmente ter um resultado coerente, que as pessoas possam acreditar no nosso trabalho nessa CPI. Só para complementar, presidente, sabendo que o senhor já deu um bom prazo aí, pelo que eu vi soar o alarme, eu queria lhe colocar o seguinte: o senador Renan Calheiros fez uma colocação a partir de uma fala da doutora Natália, com relação à questão do que ela fez, aquela analogia interessante do futebol, né? Do futebol, colocando o time de futebol. O senador Renan Calheiros depois colocou assim, eu até anotei aqui, que nós somos todos atacantes nessa CPI, né? Todos atacantes nessa CPI. Acho que a CPI tem que ser esse papel. A CPI só não pode ser também o juiz como dono da bola, dono do time, né? E que possa, de alguma forma, ouvir todos os colegas para tomada de decisão. Porque o que a gente viu nesses dias foi atropelo em cima do atropelo por narrativas políticas. E a gente precisa sempre ouvir o contraditório. A doutora Natália também falou que estados e municípios estão entregues à própria sorte. Eu anotei isso aqui, né? E eu vejo aqui, eu fiz essa pergunta também, doutora Natália. Eu fiz essa pergunta para o doutor Elcio, muito parecida com relação a recursos do governo federal. Não sei se a senhora sabe, mas nunca se investiu tanto em saúde, né? Isso é fato. Independente de ser de um lado ou de outro, a gente tem que entregar a verdade para as pessoas. Em 2020, só no ano passado, foram 79 bilhões de reais na rotina do SUS investido, mais 33 bilhões de reais para a Covid, né? Só uma verba para a Covid. Só para a senhora ter uma ideia, com relação ao saldo, o saldo agora, em março, das prefeituras e dos estados, né, foi 9,5 bilhões nos estados e 14,9 bilhões nos municípios, o saldo positivo que nós temos isso. Sem falar nos insumos, nos equipamentos comprados, que dá 46,5 bi e 11,2 bi. Uma coisa é ponto pacífico entre todos os senadores. Eu já falei isso várias vezes e nunca fui contestado por ninguém. Dinheiro não faltou nessa pandemia. Dinheiro não faltou. Agora, pela própria Polícia Federal, que eu tentei chamar aqui o diretor-geral anteontem, fui voto vencido. Só tive o meu voto. Foi 8-1 para chamar a Polícia Federal para ouvir com relação a esses escândalos. São mais de 70 operações da Polícia Federal que foram realizadas, mostrando aí que corrupção em época de pandemia não é apenas um fato de impunidade, de corrupção. Obrigado, senador Girão. Desviar dinheiro em verba pública nesse momento é simplesmente assassinato. Então... Bom, muito obrigado pelas questões trazidas, senador Girão. Primeiro, assim, acho que minhas posições políticas, como eu disse inicialmente, eu nunca me preocupei em escondê-las, torno-as públicas, não sou filiado a partido nenhum. Minhas posições não se confundem com a minha posição institucional. Esse perfil que eventualmente foi mostrado aqui, não sei nem se é o meu ou não, é o meu perfil pessoal de Twitter, não é institucional. Isso é outra coisa. O que eu faço nas minhas horas que não estou trabalhando, se eu advogo por um, por outro, defendo certas posições, acho que é uma questão do exercício de cidadania. Assim como acho que é inevitável falar em política numa casa de política, e tendo eu mesmo a política no nome do meu cargo, sou especialista em políticas públicas, Então, claro, não estou falando de política partidária, estou falando de políticas públicas. Em relação ao tratamento precoce, claro, as pessoas têm que ser acolhidas precocemente, têm que ser orientadas antes de ficar doentes, tem que ter o sistema de saúde receptivo para elas o tempo todo. A grande questão não existe nenhum tratamento precoce considerado efetivo hoje para a Covid-19. Alguns até estão em fase de validação. O senador citou a budesonida.
é um medicamento promissor, vamos lembrar, ele é um corticoide, ele não ataca o vírus, ele pode, talvez, reduzir a reação inflamatória, da mesma forma que outras categorias de corticoides injetáveis, não inalatórios, já têm sido indicados para a Covid. Em relação à ivermectina, a posição do NIH, o 15 segundos. Institutos Nacionais de Saúde Americanos, está no site deles, onde eles afirmam com todas as letras, sugiro ao senador que consulte diretamente o site deles, de que não há evidências suficientes para a indicação da ivermectina, que isso pode ser objeto de estudos futuros. Esse medicamento é contraindicado explicitamente pela OMS, pela Agência Europeia de Medicamentos, pela Food and Drug Administration e pelo próprio fabricante original, que é a empresa Merck. E por fim, a questão do consórcio Nordeste, eu continuo afirmando a importância do consórcio Nordeste, pelo que tem demonstrado de vontade de adotar políticas, de adotar medidas em relação à prevenção, em relação ao cuidado com a doença. Agora, o grande protagonismo dado ao consórcio Nordeste pode nem ter sido pelas suas ações, mas muito mais pela omissão do governo federal em adotar políticas e adotar medidas de prevenção. Outro protagonista surgiu neste vácuo. E o que nós menos precisamos hoje é de um vácuo quando vivemos uma epidemia dessa importância. Obrigado, doutor Cláudio. Só eu acho que esse assunto é um assunto que não é que a ciência tem dois lados. Absolutamente, eu não disse isso. Eu disse que os cientistas estão divididos sobre o assunto. E aqui essa CPI, já que é um dos focos, vê a questão de cloroquina, de tudo isso que aconteceu, né, durante esse período, a gente precisa ouvir os dois lados. E o debate é o melhor formato. Quem não tem receio do debate, eu acho que é importante estar junto. Só para passar aqui as qualidades das 5 meta-análises favoráveis à ivermectina, que o doutor falou agora há pouco, né? Que foram citadas, inclusive, pelo senador Heinz antes. Algumas foram feitas por um dos maiores especialistas do mundo, a Tess Lawrie, consultora da onde? Da OMS, da NIH da Inglaterra e do NIH dos Estados Unidos. Só para passar isso, assim como o doutor Andrew Hill e a doutora Kerali, que é a mais famosa clínica de meio, inclusive revisado agora, em janeiro. Então, a gente precisa realmente buscar a verdade com relação a isso, tá? Muito obrigado, presidente. Obrigado.